Muitíssimo obrigado ao meu querido amigo Onyx Lorenzoni. É uma pessoa que tem lutado com força na defesa dos nossos direitos desde que iniciamos esse trabalho nos idos de 2014. Foi o primeiro deputado federal que nos recebeu em reunião, garantindo que a gente conseguisse continuar nessa luta. Se estamos aqui hoje, devemos isso a, principalmente, o Dr. Onyx Lorenzoni. Mas não menos importante é agradecer ao Cabo Sabino, que ombreou essa proposta, e também o deputado Laudívio Carvalho, que já há muito tempo tem se envolvido nesse trabalho na luta pelo direito do brasileiro ter e portar armas de fogo legalmente. A nossa entidade, a ABAT, Associação Brasileira de Atiradores Civis, é uma entidade dedicada à defesa dos direitos e liberdades civis, especialmente para os proprietários de armas de fogo em todo o território nacional. Fomos formados em 2014, já estamos com 1.300 associados. Lutamos pelo direito de termos e portarmos armas legalmente e lutamos com a mesma força contra qualquer tipo de posse e porte ilegais de armas de fogo, porque eu acho que seria insano permitirmos que os membros do crime organizado e quem não está disposto a cumprir os requisitos legais tivessem os mesmos direitos daqueles cidadãos de bem que comprovam a sua capacidade para isso. A apresentação está disponível, por favor? Mas eu vou continuar mesmo sem apresentação. A princípio, nós tratamos a respeito da Lei 10.826, cujo objeto é o controle de armas no Brasil. Ok? Dentro desse contexto legal, o capítulo 3 do Estatuto do Desarmamento cuida especificamente de porte. Ok? E porte do quê? Porte de armas de fogo, o assunto não é outro. Classificamos doutrinariamente os seguintes tipos de porte. Ok. Pode pular até os tipos de porte de arma de fogo. Tipos de porte de arma de fogo existentes no Brasil. Classificamos como legal aquele tipo de porte que já é previsto em lei específica, ok? Temos exemplos de leis federais que definem porte de arma para os militares, para os magistrados, na LOMAN, e nas leis orgânicas do Ministério Público, por exemplo, ok? Porte de arma de fogo, como nome em iuris, é só o do artigo 10, ok? No artigo 16, temos o porte de subsistência. Podemos classificar como porte funcional todas as instituições públicas que estão listadas no artigo 6º. Porte de trânsito é uma figura jurídica que parece ser nova, mas não é. Já estava no R105 de 1960 e pouco, ok? Eu tinha meu porte de arma estadual, que era um porte de trânsito. E o porte empresarial é o porte que é definido não para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Aquelas empresas que transportam valores e fazem segurança privada. O funcionário da empresa, ele não tem porte. Ele está com a arma, mas o porte é da empresa. Próximo quadro, por favor. Porte geral de arma de fogo é uma expressão que a gente costuma ouvir muito, mas na prática não existe. O que nós temos no Brasil é uma proibição geral à arma de fogo. Artigo 6º, caput, é proibido o porte de arma para todos, exceto os casos previstos em lei e para, 2 pontos, aí lemos todos os incisos, ok? Próximo quadro.
Porte de trânsito, então, é apenas um dos muitos tipos de porte de arma previstos na lei. É um nome iuris, como qualquer outro, como porte de arma de fogo também é um nome iuris, ok? É diferido a quem pertence a uma entidade desportiva de tiro, não sendo proibido de portar sua arma, porque está no inciso 9, deve exercer-se direito observando as disposições da lei ambiental e o regulamento da lei. Dentro do nosso contexto da Constituição Federal de 88, regulamento da lei são os decretos. No caso, é uma regulação dúplice. É o decreto 3665, que a gente conhece como R105, e o decreto 5.123, que os senhores lerão lá, está escrito, regulamenta a lei 10.826. Ok? A competência para conceder o porte de trânsito é do Exército Brasileiro. Artigo 9º e o artigo... É o próximo quadro já, por favor. Esse aqui, o artigo 9º e o 24. E o decreto 5.123 nos diz que o porte de trânsito previsto na lei se materializa na GTE, na Guia de Trânsito, e coincide também com o que está no R105. Então, vocês vejam, existe uma consistência, não é um direito que nasce do nada, é um direito que existe e está completamente bem regulamentado. Próximo quadro, por favor. Veja só, voltando lá, artigo 6º diz que todos são proibidos de portar armas de fogo. Mas será que são todos mesmo? Os policiais portam armas. Sabem por quê? Não é porque eles têm um direito especial só pelo fato de serem policiais, mas porque estão descritos na lei. Assim como acontece com as Forças Armadas. As Forças Armadas estão com armas porque a lei assim o diz. É o inciso 1º. Ok? Vemos, então, o caso de pessoas que não são proibidas de portar armas de fogo, que são os casos previstos em lei. Quem está listado nos diversos incisos do artigo 6º, por exemplo, né, as Forças Armadas e as Polícias Constitucionais, que estão no inciso 2. Mas lá no inciso 9 nós vemos que estão os membros das entidades esportivas de tiro. Vamos ver então quais são os crimes de porte ilegal de arma de fogo. São diversos verbos. Em direito a gente diz que o verbo é o núcleo do tipo, ok? Mas veja só que existem duas condicionantes para existir o crime. A pessoa tem que estar sem autorização e também tem que estar em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deputado Laudívio, boa tarde. O tipo... Saudamos a presença do deputado Laudívio Carvalho. Próximo quadro, por favor. Pode ir mais um, para o estelionato. Estelionato é um crime que estudamos na parte de crimes em espécie em qualquer curso de direito. Okay? Ele é interessante pelo seguinte, ele tem uma construção que deve ser seguida para a gente compreender se o agente cometeu ou não o crime de estelionato. Ok? Próximo quadro, por favor. São necessários. A gente vê que são requisitos obrigatórios, ok? Tem que se buscar uma vantagem ilícita. Se for uma vantagem legal, não existe o crime. Tem que causar prejuízo a outrem, a outra pessoa. Se não houver prova do prejuízo, não existe estelionato. Tem que se utilizar de meio, artifício, ardil, uma artimanha, porque se a pessoa não tiver sido, não tiver utilizado esses meios, não se configura o estelionato. E, por fim, tem que enganar alguém, levando essa pessoa a erro. Basta a ausência de qualquer um desses elementos e já não temos o crime de estelionato. Eu não vou me estender porque o tempo é curto, mas isso está em vasta jurisprudência, tá? Isso aqui não é algo que eu estou dizendo pela primeira vez aqui. Qualquer um que tem intimidade mínima com o direito verá que isso é assim que funciona. Mas
Quando a gente... Pode ir para o próximo quadro. Quando a gente para estudar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, parece que o pensamento jurídico desaparece, porque eu nunca vi um acórdão mostrando isso, que é tão simples, tá? A pessoa tem que estar sem autorização, mas não basta isso, tem que também estar violando lei ou o regulamento. Tem que existir presentes esses dois elementos. Primeiro elemento, sem autorização. Segundo elemento, violar a lei ou o regulamento, tá? Vamos ver o que é autorização. Exemplos de autorização. O documento de porte federal de arma de fogo é um exemplo. O PAF, porte de arma de fogo, emitido pelo Exército, ele é emitido para alguns oficiais e praças. O porte funcional de muitas carreiras. A carteira funcional do MP é suficiente para comprovar o porte de arma de fogo. As guias de trânsito do EB, que não é só para pessoas físicas, para pessoas jurídicas também existem essas guias de trânsito. As guias de trânsito da Polícia Federal, as armas de instrutores, capacitações, credenciamentos, etc. Ok? Geralmente são guias de trânsito ocasionais. Exemplos de quem não precisa de autorização, ou seja, não precisa estar com uma carteirinha funcional nem porte de armas. Todos aqueles que estão previstos em lei, ok? Por exemplo, o juiz de direito. Ele não precisa estar com um documento de porte de arma para exercer o direito. Ele tem que estar com a funcional, mais o seu documento de registro da arma, ok? O regulamento da lei é um pouquinho mais fácil da gente compreender, porque está na Constituição Federal dizendo o que é que regula uma lei. No caso, é uma lei duplamente regulada pelo R105 e pelo Decreto 5.123 de 04. Agora vamos ver o próximo quadro. Vamos fazer uma brincadeirinha para ver quem comete crime e quem não comete. Se a pessoa tem autorização e está cumprindo a lei e regulamento, é fácil, a gente compreende que não tem crime. E se a pessoa tem autorização e está descumprindo a lei ou regulamento? Por exemplo, o camarada que tem um porte federal e não quis deixar a arma dentro do carro porque o carro ficaria com valete. Então, ele vai entrar num restaurante com essa arma de fogo. Ele está cometendo uma irregularidade violando o artigo 26 do Decreto 5.123. Comete crime? Não, não comete crime. Porque ele tem autorização, ele tem o documento de porte de arma. Vamos ver aí, sem autorização, mas cumprindo a lei e o regulamento. O juiz de direito, ele não tem autorização, mas tem uma lei federal dizendo que ele tem esse direito ao porte de arma, e isso não viola o regulamento, porque o regulamento está colocando as condições onde ele pode exercer isso. Ok? Também não é crime. Aí vemos a quarta hipótese. O camarada está sem autorização, mas também descumprindo a lei e o regulamento. Aí cumpriu o iter, a gente chama de iter criminis, configurou o crime, ok? Então, não é sempre que existe, não é sempre que está presente o crime de porte ilegal de arma de fogo. Próximo quadro. Parece, e isso aí é uma coisa que me chama muita atenção, o pensamento jurídico, tudo isso que eu estou falando é coisas banais do direito, todo mundo sabe isso, mas quando se refere a crimes de porte ilegal de arma, não vemos isso em nenhum julgado, não vemos isso num acórdão. O deputado Eduardo Bolsonaro, na última vez que estive em audiência pública, me perguntou especificamente isso. E a jurisprudência a esse assunto? Não existe, não existe. Ninguém pensa. O caso de um policial que prende um CAC é um caso bem interessante, tá? Por quê? Porque ele está sem autorização, ele não tem uma guia de trânsito para transportar esse produto controlado pelo Exército do local da apreensão até a delegacia, tá? E, por incrível que pareça, ele está descumprindo o decreto também, porque o decreto, o artigo 65 do decreto 3665 de 2000, o R105, diz que produtos controlados pelo Exército não podem transitar dentro do território nacional sem guia de trânsito. Esse policial que prendeu o CAC irregularmente, ele está cometendo crime.
Hoje, conforme foi aprovado, esse crime pode ser um crime hediondo se a arma for de calibre restrito. Entenda uma coisa, senhor deputado, nós não somos contra a polícia, bem pelo contrário. Aproximadamente 10% dos associados da nossa entidade são policiais, policiais civis, federais, policiais militares, e nos confraternizamos e trabalhamos juntos e temos um objetivo comum. Nós amamos o país e queremos segurança pública, não queremos a baderna. Okay? Mas também não quero um policial cometendo um crime contra o atirador, que é o que, infelizmente, acontece. Próximo quadro. Pode passar mais um. Pode passar mais um, que eu já comentei também. Eu vou falar agora sobre a portaria 28. Eu acho que vai dar. A portaria 28 do COLOG, foi dito pelo general Neiva que ele nasceu nessa comissão aqui, numa audiência pública também. Quando estive presente, o deputado Onyx Lorenzoni estava aqui, discutimos essa questão do porte de armas, o assunto era outro, era o R-105, mas ele viu a nossa explicação a esse respeito e dessa explicação nasceu a discussão que chegou à portaria 28. O artigo 135A da portaria 51 do COLOG foi adicionado com o seguinte texto: fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro esportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e o treinamento. Como membro do Conselho Consultivo do Exército, apresentei um questionamento, um pedido e fundamentei legalmente, pedindo para que essa questão dos deslocamentos saia, por um motivo muito simples, porque isso não está previsto em lei e porque isso não está previsto sequer em decreto. E uma portaria não pode criar obrigação de fazer ou de não fazer. Isso está na nossa Constituição Federal. Da portaria 28 nasceu algumas interpretações bastante absurdas. Tá? Tem um projeto para sustação desse artigo 135A aqui nessa casa. Nós enfrentamos recentemente uma ação popular no Rio Grande do Sul, onde fomos vitoriosos. Um advogado gaúcho pretendia também sustar esse artigo 135A. E vem uma tese, né? Então, o porte de trânsito só pode ser exercido no percurso entre o local de guarda e os locais de competição. E eu já vi casos na internet. A internet é uma coisa espetacular, mas é um fórum aberto onde cada um pode colocar suas próprias ideias, né? E onde a gente vê pessoas que começam a interpretar lei federal a partir do que foi colocado na portaria. Eu acho irracional isso. É uma inversão. Tá? É uma inversão. A Constituição diz que a gente tem que ter a lei federal. O regulamento será para dar fiel cumprimento na lei. E assim também o caso das portarias e instruções. Mas é interessante que o tipo penal só engloba a lei e o regulamento, não engloba a portaria. Se eu descumprir uma portaria do Exército, vou estar cometendo crime? Não, não tem como, é impossível. O tipo penal não alcança a portaria. Ok? Restrições de local só existem para quem está com porte federal do artigo 10. Isso está no artigo 26 do decreto 5.123. E finalizo essa parte dizendo o seguinte: todas as guias de trânsito, como as guias de trânsito são previstas no R-105, todas são nacionais e têm a mesma vigência do CR. Então, não existe nenhum lugar dentro do Brasil onde um atirador com a sua guia de trânsito esteja cometendo crime. Eu peço licença para estender meu tempo em mais 4 minutos para expor um outro ponto que já foi discutido na última audiência pública, mas que é importante, porque afeta esse direito. Pode adiantar até esse ponto. O que é uma arma de fogo?
Se a gente for pensar do ponto de vista socrático, tá? Todos nós sabemos o que é uma arma de fogo. Uma criança sabe o que é uma arma de fogo. Só que, curiosamente, a Lei 10.826, de 2003, e os crimes nelas previstos, no direito tem um nome técnico, chama-se norma penal em branco heterogênea. Quer dizer o seguinte, isso. O artigo 23 determinou que o Poder Executivo, sob a orientação do Exército Brasileiro, dirá o que é uma arma de fogo, que nós não temos hoje essa definição legal. Ok? Pode voltar. Serão disciplinados em ato do chefe do Poder Executivo. Isso é um verbo que está colocado para o futuro. Isso revogou a definição existente no R105. Nós não temos definição legal do que é arma de fogo. Não temos definição legal do que é arma de calibre permitido. Não temos definição legal do que é arma de calibre restrito ou proibido. Ok? Finalizo. Hans Kelsen, teórico do direito, ele disse uma vez que, eu vou até ler, assim, por exemplo, sob o regime nacional socialista na Alemanha, certos atos de coerção que, ao tempo em que foram executados, constituíam juridicamente homicídios, foram posteriormente legitimados retroativamente como sanções e as condutas que os determinaram foram posteriormente qualificadas como delitos. Ele explica a retroatividade do direito e do direito penal especificamente, mas o que está na entrelinha aqui é que todos os crimes do período nazista foram cometidos dentro da lei, por incrível que pareça. Tá? O sistema jurídico da época estava compatível com aquilo. A diferença hoje é que os CACs que estão sendo presos ilegalmente estão fora do contexto jurídico. Então, desculpe, deputado, o que está acontecendo é vergonhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Arnaldo, pelas suas palavras.